Boa noite, pessoal. Nós somos o grupo 7 da Pós-Tech de Engenharia de Machine Learning da FIAP e vamos apresentar para vocês o nosso Tech Challenge, o nosso primeiro Tech Challenge. No nosso Tech Challenge, a gente desenvolveu uma solução completa para extração e consulta de dados de livros via web scraping, e a gente expõe esses dados por meio de uma API RESTful desenvolvida em Fast API. Como a motivação principal foi criar um serviço escalável e de fácil manutenção. Ela permite tanto a coleta automática de dados, quanto a disponibilização por endpoints seguros e bem documentados. A API, ela vai fornecer endpoints para cadastro e autenticação do usuário, consulta de informações de livros, listagens, busca por ID, categorias, entre outros. Vai fornecer algumas estatísticas gerais dos livros, também estatísticas por categoria. Também tem um endpoint para realizar o trigger do scrapping, para estar atualizando essa base de dados. Também temos endpoints para health check, né, para verificar a saúde da API. E esses dados obtidos via scrapping, eles contêm informação sobre o ID do livro, título, preço, disponibilidade, avaliação, categoria, entre outros. As tecnologias que utilizamos no nosso projeto, o Python 3.11+, usamos a API foi criada com o framework Fast API, né, garantindo uma performance, tipagem forte para avaliação automática dos dados. De servidor a SGI, a gente usou o Vicorn, né? No web scraping, a gente usou o Beautiful Soup para coletar esses dados estruturados em HTML. E como persistência, a gente usou o SQLite, que é o banco de dados onde a gente salva esses dados obtidos via web scraping, mas também geramos um CSV. E para testes, a gente usou PyTest, cobrindo tanto teste de unidade quanto de integração. Agora, apresentando um pouco para vocês da arquitetura do nosso projeto, ela é uma arquitetura que adota princípios de Clean Architecture, né? É uma arquitetura em camadas, baseada no Clean Architecture, separando as responsabilidades em diferentes módulos, facilitando manutenção, escalabilidade, teste, dá uma certa independência para cada módulo do projeto. E aqui a gente tem um desenho mais geral da nossa arquitetura e do funcionamento de tudo. Basicamente, temos a figura do dev realizando o scrapping previamente, né, para já deixar a base de dados preenchida. Então, ele vai executar o web scrapping, né? O scrapping é feito no site em Books to Scrap, e de lá são extraídos todos os dados e inseridos no banco SQLite, também gerado um CSV, deixando assim uma base pronta para o usuário só chegar e verificar os dados que ele precisa para, seja fazer um aplicativo front-end, consultar vários livros, seja treinar modelos de machine learning com dados estruturados ali. E na figura do usuário, basicamente, né, ele acessa a internet, ele vai acessar a nossa API, que está deployada na Vercel, ele vai interagir com os endpoints dessa API, que vão fazer consultas no banco de dados, vai retornar as respostas respectivas para esse usuário. E caso a base de dados esteja vazia, o usuário ele também pode executar o endpoint de web scraping. Ele é um endpoint assíncrono, vai preencher toda a base para ele via consultar depois esses endpoints. Mas por comodidade a gente já deixou previamente com a base preparada com o scrapping executado. Agora eu vou entrar um pouco no detalhamento das camadas e mostrar um pouco do código da nossa aplicação para vocês. Mas basicamente a gente tem a camada de controller, onde a gente vai definir rotas usando o API Router, a gente vai realizar injeções de dependência na camada de controller, entre outras coisas. A gente tem a nossa services, que vai conter toda a lógica de negócio, vai orquestrar chamadas ao scrapper, orquestrar chamadas às bases de dados para retornar para controller, e vai, né, acessar esses repositórios de dados.
Também temos a camada de core, que ela vai gerenciar configurações centrais, chaves JWT, inicializar a sessão dos bancos de dados, aplicar middlewares globais, também vai conter, né, o nosso CSV. A gente vai ter entidades, a camada de entities, né, que vai conter os modelos SQL Alchemy que representam as tabelas do banco, book, a user. A gente vai permite, né, abstrações CRUD, aproveitando o ORM, então a gente pode fazer migrações automáticas aí também. A camada de esquema, a gente tem esquemas, né, que são modelos PyIdentics para as requests e responses, e isso aí permite, né, uma validação automática de tipos, formatos, entre outros. E também temos as exceptions, que são exceções customizadas. Essas exceções customizadas pode ter para livro não encontrado, usuário não autenticado, entre outros. E como destaque, né, desse código, a gente pode colocar um roteamento modular, né, que cada recurso aí, user, alpha, book, stat, scrap, ele possui, né, um arquivo aí da própria controller. O PEST API, ele já, com o PyDent, né, já permite para a gente também a geração de uma documentação iterativa e validação de payloads. Então, a gente tem dependências inteligentes, né, usando o depends para realizar a injeção de dependência aí. E também possuímos endpoints que são assíncronos, né, são para otimizar input e output de rede e acesso ao banco de dados. E também temos os testes unitários, para autenticação e alguns outros testes aí para as lógicas de negócio. Também temos testes de integração dos endpoints, entre outras coisas. E como boas práticas adotadas, né, além do CleanArch, dessa arquitetura baseada em Clean Architecture, a gente também seguiu o PEP 8, então tentando fazer um código limpo, consistente, com tipagem explícita, né, para melhorar a legibilidade. A gente fez um tratamento de erros centralizados, né, com exceções customizáveis, para evitar duplicação de erro, melhorar ali a experiência do cliente acessando essa API, caso ele venha a ter cenários de erros. E também, né, usamos um deploy aí, um versionamento contínuo no GitHub, fizemos o deploy da aplicação na Vercel, garantindo alta disponibilidade da API em produção. E agora a Beatriz vai mostrar para vocês detalhar melhor o funcionamento da nossa API via endpoints. Boa noite. Agora, antes de começarmos a execução, quero rapidamente aqui apresentar a documentação da nossa API. Logo no início da página, a gente tem uma breve descrição aqui dos recursos disponíveis, tais como cadastro, login, autenticação, consulta dos livros e das estatísticas, além de trigger e do endpoint da saúde de todas as APIs. Vale ressaltar que nossa API está disponível tanto em ambiente de produção quanto no ambiente local. Além disso, já disponibilizamos aqui também um usuário de teste para facilitar na autenticação. Abaixo dessa descrição, temos aqui as instruções de autenticação, já que todos os nossos endpoints são protegidos com o JWT. Mais abaixo, temos a lista completa de todos os endpoints organizados por seção, tais como Health, User, Out, Books, Stats, Categories e Scrapping. Agora sim, vamos começar a demonstração. Então, o primeiro passo é a obtenção do token. Então, para isso, eu vou fazer uma requisição, passando os usuários de teste mesmo, para o endpoint de login. E executar. Beleza? Aqui a gente tem o token e conseguimos fazer a autenticação. No primeiro endpoint de Health, a gente consegue executar
e visualizar se a API está funcionando corretamente. Posteriormente, a gente tem os nossos endpoints do users, que a gente consegue tanto criar um usuário, mas neste caso a gente não precisa porque temos já ali o de teste, quanto também consultar qual é o usuário logado. Posteriormente, temos os endpoints de autenticação, no qual a gente ou obtém o token, ou também a gente consegue fazer o refresh do token, tá? Posteriormente, a gente tem todos os cinco endpoints da seção de books. O primeiro dele, a gente vai executar, a gente obtém uma lista completa de todos os livros disponíveis no nosso banco de dados. Vamos aguardar alguns instantes. Pronto. Retornou todos os books. Bonitinho. Beleza. No próximo, a gente consegue selecionar um book por ID. Então, vamos colocar aqui um número, executar, pronto. Retornou o número conforme o ID correspondente. No próximo, a gente consegue consultar tanto por categoria quanto por título. Então, aqui vamos colocar todas as categorias aqui retornadas. Bonitinho. Perfeito. E, por fim, temos os dois últimos endpoints, no qual o primeiro é o top. Então, aqui o top 10 de todos os books mais bem avaliados. E, posteriormente, temos aqui o filtro do mínimo e do máximo conforme o valor do book. Beleza, pegou todos os books do range. A próxima seção é das categorias. Então, aqui a gente consegue executar e obter todas as categorias de todos os livros do nosso banco de dados. Para fazermos filtros ou agrupar para visualizações. Perfeito. Então, vamos fechar e vamos passar para os endpoints do stats. O primeiro, a gente tem o retorno das principais estatísticas, tais como o número total dos livros que temos, o preço médio e a distribuição das avaliações. E no segundo, a gente tem todas essas estatísticas quebradas por categoria, com o preço médio de cada uma. E, por fim, a gente tem o endpoint de web scraping, que aí é responsável por iniciar ali um processo de coleta do dado diretamente do site. E agora a gente vai entrar um pouco mais no detalhe com o processo do web scraping com a Iana. Boa noite, pessoal. Vou trazer aqui para vocês uma visão macro das funções que a gente tem no nosso scraping. Iniciando aí pela get ao category URLs. Ela coleta todos os links das categorias disponíveis no site. Esses links serão usados posteriormente para buscar os livros de cada seção. Temos também a get all books URLs from category, que recebe a URL da categoria. Para uma categoria específica, ela vai percorrer todas as páginas e coletar os links individuais de cada livro listado. Seguindo aqui, nós temos a extract book data, que recebe a book URL. Ela acessa a página de detalhes de um livro e extrai as informações relevantes, como título, preço, rating, disponibilidade, categoria e URL da imagem. Temos a função Scrap All Books, que ela orquestra o processo de scrapping completo, acessando todas as categorias, percorrendo os livros e chama a função de iteração para cada um dos livros. A nossa função de Save to CSV,
ela vai ali salvar os dados extraídos em um arquivo CSV, guardando ele aí localmente, né, para facilitar a visualização dos dados e pode ser usado para análise posterior esse CSV gerado pela função. Nós temos a Save2DB, que ela recebe aí os dados dos livros, né, e o database. Ele salva os dados diretamente no banco escolhido, que foi o SQLite, permitindo aí consultas, né, e a persistência dos dados, já que eles estarão salvos no banco. E temos, por fim, aqui a Run Scrapping, que é a nossa função principal, que ela inicializa o banco, executa o scrapper e chama as rotinas de salvamento. Ela é o ponto de entrada do nosso sistema. Beleza, aqui para fins de demonstração, né, optamos aí para executar nosso scrapping pelo trigger, aí no ambiente de execução local, limitando a quantidade de dados a serem extraídos, né, lembrando que nosso endpoint end scrapping também necessita de autenticação, daí vamos executar aí nosso scrapping com a amostra dos dados. Ele está sendo executado, né, como pode ver aí no nosso terminal, extraindo ali uma quantidade limitada de livros, né, para deixar a apresentação mais dinâmica. O scrapping completou, os dados foram salvos no CSV e também no banco de dados. Falar dos testes que eu esqueci. Agora eu vou mostrar para vocês também a execução dos nossos testes aqui unitários e depois a gente vai partir para as melhorias futuras. Mas basicamente aqui no terminal, né, a gente acessa o diretório root do projeto, Python mtestes-v. Aqui a gente pode ver a execução de todos os testes. Todos os testes passaram. E basicamente é isso. E como melhoria futura para o nosso projeto, a gente pode criar endpoints pensados para consumo de modelos de machine learning, colocar um monitoramento em ferramentas como New Relic para monitorar API, logs, né, de monitoramento para tá vendo aí funcionamento, erros e possíveis problemas que possam vir a dar. A gente não está no escuro. Criar mecanismos de fallback e realizar rotinas automatizadas para o Scrap, como um cron job, por exemplo, para ele estar sempre sendo executado em determinado momento e populando essa base caso venha a ter dados diferentes. E finalizamos.